Eu já canto há muitos anos, eu já canto há muitos anos. Não vou em toda a função. Arranco ponta de touro, meu bem que é pra furar de avião. Nunca achei ciente, o meu bem que pra mim tivesse ação. O diabo escondeu, o seu de ficar sabendo. Boa noite, amigos e amigas da página Na Identidade Capoeira. Nesta noite agradável aqui no Rio Grande do Sul, eu estou quase virando sapo com a chuva que está caindo. Eu não sei lá bem no sul com o Mestre Dunga, mas aqui na divisa com a Argentina e com Santa Catarina, os agricultores estão dando pulo de alegria, porque o milho já estava quase pegando fogo. Então, uma boa noite, nosso grande amigo Mestre Brucutu, uma boa noite, Mestre Dunga, meu camarada de todas as noites, algumas tardes e quem sabe algumas manhãs, é com vocês. Boa noite ao pessoal que já está conosco, né? A gente já abre o programa com o pessoal aí já bombando, querendo conhecer um pouco das histórias do mestre doutor Sérgio Brucutu, e a gente já falava aqui em off que hoje a gente vai começar falando com o mestre Brucutu e vamos terminar com o doutor Sérgio. E começamos querendo ouvir algumas histórias da capoeira para nós situarmos o mestre, né, do lugar de fala com capoeira nele, e depois nós vamos para alguns textos e algumas falas do mestre que eu achei muito relevantes para o universo da capoeiragem nesse momento aí conturbado que nós vivemos. Então, dito tudo isso, a gente já vai passar a palavra, porque eu tenho certeza que hoje o mestre tem muito a falar. Mestre Brucutu, primeiramente uma boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sei que o senhor já está acostumado com a telinha aí, né? Porque o senhor também tem um programa junto com o Mestre Esquisito, que é um grande camarada que eu tive a oportunidade de conhecer, mas mesmo assim, conte um pouco da sua história, como é que o senhor conhece, como é que o senhor entra no mundo da capoeiragem, para nós podermos conhecer o Mestre Brucutu. Joia. Boa noite a todos, primeiramente. Gratidão contra Mestre Fly e Mestre Dunga por esse momento aqui. Vocês são os Barça da capoeira, aqueles que estão fazendo a enciclopédia e deixando ela aberta para todo mundo poder ver. Eu me sinto honrado de estar com vocês aqui nesse momento. Como eu conheci a capoeira, né? Olha, como eu conheci a capoeira foi lá na Bahia, quando eu morava no 19º BC, que foi até um batalhão de caçadores, onde o mestre Bimba fazia um trabalho. Né? Lá ele fez o Cismando e fez outro também, o Decânio. Né? Ali eu conheci a capoeira, mas eu fazia uns treinos assim, que o pessoal fazia mesmo. Né? Eu achava a capoeira, e eu vim agora nessa última viagem que eu fiz para a Bahia, encontrar o mestre Nau, e eu reconheci ele. Eu falei, mestre Nau, o senhor, em 87, o senhor estava no 19º Batalhão e tal. Ele falou, eu dava um curso lá, eu me lembrei da conversa que eu tive com ele, porque era do estilo da linhagem dele, na hora da demonstração, fazer aquela armada, depois meia lua. Aquilo, para mim, matou a capoeira. Eu gostei e morreu. Porque eu ainda sentei do lado dele e perguntei, ainda me lembro, como menina ainda, bem o jeito dele, que ele é um guerreiro, ele é um guerreiro da arte, né? Aí eu virei e perguntei, isso aí, dá resultado? Aí ele deu uma quebrada no bíceps assim, né? O bíceps do menino era grande. Falei, se precisar, dá. Eu senti firmeza nele. Mas aí ainda não achava legalzinho só, né? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, aí eu fazia um treino comecei na arte, vamos dizer, das lutas, né? Mesmo na academia do Cassinho Gracie.
para depois eu ter ali um vínculo também com o mestre Canguru, que é um discípulo do mestre Camisa. O mestre Camisa ele dava aula do lado da minha casa, praticamente, né? Eu malhava até na Henrique Bez, ouvia o som e não ia, ou seja, ainda não era um capoeirista, né? Eu ouvia o som, sabia que era o mestre Camisa que estava lá, mas eu deixava para treinar no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Quando acabou, quando acabou o ensino lá, eu vim aqui para Brasília. Aí eu comecei a entrar um pouco na capoeira. Eu entrei na capoeira com o mestre Edinho, que era um parceiro do mestre, do então professor Canguru da época, né? Mas também não pegou, por causa que só tinham as crianças ali. E as crianças eram os quilos, tonelado, cará, os caras que mais me ensinaram depois, né? Mas logo de 90, no final de 90, o Rogerinho começou a puxar o treino, a gente tinha uma amizade junto. E aí o Rogerinho me passou um conhecimento de capoeira, que eu já tinha praticado até então capoeira, mas eu não entrei na capoeira, vamos dizer assim. O Rogerinho, além do exímio jogador de capoeira, ele é sobrinho do mestre Tamar da Senzala. Então, ele já me deu um outro tipo me alimentou de outra forma, fez eu amar a capoeira. E eu acho que talvez fiz ele amar o jiu-jitsu, que ele foi para o Carson Gracie treinar e eu fiquei aqui. E aí a gente seguiu ali naquele mesmo berço, né? Até a gente sair do Abadá. E eu segui com o mestre até em 2013, se não me engano, eu acho, ou 14. E aí, quando eu resolvi seguir sozinho pela estrada, para eu poder continuar a ser independente. Essa é a minha história com capoeira, eu acho, resumida. Sim, sim, sim. Mestre, conte um pouquinho dessa sua chegada em Brasília e das suas relações aí em Brasília. Eu toco nesse assunto e o Flá já sabe disso, porque a minha raiz também é de Brasília, né? A minha raiz é do mestre Chibata, né? Então Opa! eu tenho um pouco aí desse como é, do cerrado aí nas veias, correndo nas minhas veias também. Então, Sim, capoeira conte um de pouquinho aula. para nós, É o Edinho. contextualize aí um pouquinho a Ah, capoeira do tá. cerrado aí para nós. É que fala como se vocês conhecessem, né? O Edinho, o Edinho foi o cara que foi a ligação. Veja bem, eu sou da linhagem, a gente é da linhagem do Tabosa, né? Mestre Tabosa, que fez o mestre Esquisito, mestre Fred Guaraná, mestre Halil e Popó. Esses dois, e o mestre Tabosa, ele tinha um vínculo e uma ligação grande com o Peixinho. Eram amigos, né? Desde o início lá. E o mestre Tabosa ia ali, pegava ali o seu, vamos dizer assim, a sua fonte, né? A gente é filho da capoeira baiana, porque foi o mestre Arraia que trouxe a capoeira para cá, né? Assim como o pessoal aqui do norte tem uma pegada, vamos dizer assim, os baianos botaram semente aqui, mas a gente, com dificuldades que tinha para ir para a Bahia, a gente buscou todas as outras, eu acho que inclusive o próprio Chibata mesmo, buscou lá no Rio de Janeiro o seu aperfeiçoamento, né? A gente acabava sempre buscando por lá. O Halil e o Popó eram amigos na época o Camisinha, né? Mestre Camisa, e tinham já esse vínculo, e o Edinho foi para lá. O Edinho foi o cara que foi para o Rio de Janeiro para buscar essa capoeira também. E foi com o Edinho que eu me vinculei, né? Que é dessa linhagem aí, do Tabosa, essa parceria Tabosa com a Senzala, né? E daí eu fiquei... Opa, pois não, pode dizer, mestre. Não, não. Fique à vontade, fique à vontade. Eu só vou parar o senhor quando o senhor der o tempo aí. Pode ficar à vontade, a gente quer lhe ouvir. E daí, esse foi minha linhagem, vamos dizer assim. O Rogerinho, que me deixou, inclusive, quando saiu para ir para o Carson Gracie treinar, ele deixou eu treinando com o Pablo, aqui de Brasília, discípulo de Popó, Halil, discípulo de Edinho. Eu ficava ali com o Edinho e com o Pablo. Edinho era meu amigo, o Pablo foi quem o Rogério passou a corda, passou o grupo, né? E eu, naquela coisa, acabei ficando com os dois excelentes capoeiras. Eu acho que que me lapidaram muito, né? São dois conceitos diferentes de capoeira. O Pablo tem finta e movimentação assim que é surpreendente. Você percebe quem é aluno dele, né? E o Edinho é uma capoeira mais objetiva, uma capoeira mais na linguagem até do Halil mesmo.
E eu acabei, como treinava com os dois o tempo todo, eu acabei pegando um pouquinho dessas duas formas de ser capoeira que tinha na nossa vertente, né? Então, a minha linhagem seria isso daí. Esse seria o meu segmento. Perfeito. Eu tive num evento do mestre Alex Carcará, que estava presente hoje o falecido mestre Esquilo, né? Mestre não, ele era o Esquilo, né? Do Professor. Abadá, professor na época. E aí depois ele me convida para uma roda, se não me engano foi na Torre, que era uma roda do Halil, né? Ele era aluno do Halil, não era? Também? Ele era aluno do Edinho, Do aluno do Edinho. Halil. A gente se considerava, os mestres, era mestre de todo mundo, a gente tinha essa mesma, vamos dizer assim, não tinha diferenciação, né? Mas sim, ele era do Edinho e nós dois treinamos com o Pablo também. Ele, quando me viu evoluindo, treinando com o Pablo, ele falou: vou buscar lá também. Vai, faz nos dois que dá. E depois, quem ensinou para a gente era o próprio Esquilo, que era um inquieto, né? E eu, na minha geração, não teve capoeira igual, viu? Não teve. Convivendo com o homem, a gente sabe. Ele bebeu daquilo ali de uma forma ímpar, né? E ele não deixava ninguém ficar. Ele me botava para treinar com ele, porque ele não falava: eu não posso ficar 30% mais rápido que você, Brucutu. Então treina, vamos. Me puxava para treinar. Eu, naquela época, tinha 95 quilos e ele com o quê? Uns 50 quilos, 55? Então eu tinha que acompanhar aquele garoto. E é fantástico, era um fantástico. Ensinou muito, de fato, é um mestre, né? Não é um mestre porque são outras condições, mas foi meu mestre também, posso dizer isso. Perfeito. Mestre, eu sei que o senhor tem um trabalho muito legal, inclusive se o Fly conseguir achar aí, eu tenho os vídeos, tentei enviar e não consegui, que é a sua viagem que o senhor faz pelo interior da Bahia, fazendo um documentário, né? Se o Fly conseguir buscar aí de alguma forma, inclusive tem um vídeo que eu tentei te enviar, né? Não sei se chegou aí, mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho da onde surge aquela ideia ali de fazer aquele vídeo, como é que funcionou, né? E quais os desafios no trajeto, no caminho. Mestre, interessante. O vídeo surgiu na possibilidade de eu deixar uma história mesmo, né? Porque faz parte de todo o meu trajeto à estrada, mas faz parte mesmo, né? Naquela época, por exemplo, de 92, 93, 94, pouca gente rodava fora. Depois que eu acabei de rodar todo o Abadá, eu comecei a rodar fora. E era uma coisa até complicada, porque naquela época você botar no peito uma logo daquela, né, no início de 94, 95, né, 93 ali já, era como se você estivesse desafiando todos. Porque foi assim a minha geração de cima, foi assim que eles fizeram, né? E eu acabei, agora eu vou sozinho, vou rodar, minha intenção é conhecer, mas com aquela logo, né? Mas não consegui ter muito conhecimento de capoeira, justamente me colocando para jogo, me colocando em dificuldade, saindo da zona de conforto o tempo todo. E aquilo tudo que eu vim andando o tempo todo, ninguém tinha conhecimento e acesso também, só está aqui dentro. E mesmo se eu fizer em livro, não fica a mesma coisa. Na hora quando eu resolvi fazer isso, foi até antes, eu acho que eu fiz foi em Minas Gerais o primeiro, né? Que eu falei: agora eu vou viajar e eu vou contar do que eu estou vendo lá e que eu estou extraindo. Porque todo lugar que eu não vou só no lugar, por exemplo, ia muito no início, no Capixaba, por exemplo, Mestre Capixaba em Vitória, eu ia para o Mestre Capixaba, acabou o evento, eu ia buscar as rodas nos outros lugares e queria saber quem eram os antigos do lugar, quem foi o primeiro que começou. Então, eu sempre fui inquieto, né, em busca da verdade, né? Não sou dono dela, longe disso, mas eu estou sempre em busca da verdade, né? E aí, quando com o advento já de ter um telefone onde eu possa fazer a filmagem e dali começar a editar, fui aprendendo, fui brincando, né? E aí conquistei a ferramenta, né? E aí a cada viagem que eu faço, e a minha vida toda, mesmo se eu tivesse um trabalho duro, um mês eu tirava para férias, um mês era viajando pela capoeira, né? Eu escolhi uma cidade agora interior do Piauí. Vamos correr o interior do Piauí.
Agora é tal cidade, tal cidade. Santa Catarina, vamos conhecer Santa Catarina. No caso, como eu morei em Santa Catarina, fiz a pós aí eu fiz uma rodada diferente, precisei fazer isso, só revisitar Santa Catarina. Mas eu sempre... Mestre Cadu, esse foi um. Ou seja, estou passando em Santa Catarina, primeira coisa é pegar a benção com o Mestre Cadu. E aí eu vou para os lugares onde tem os meus pares, né? O bode, os outros. Mas eu sempre tive essa busca e agora eu posso ter essa busca, não deixar só conhecimento para mim. Esse mesmo do Recôncavo Baiano que você falou, ele está riquíssimo. Ele está bastante rico, ainda poderia ser melhor ainda. Eu falando, pô, deixei de falar a história do Besouro, que todo mundo acha que Besouro foi um valentão. Besouro não foi um valentão. Besouro foi o cara capoeira mesmo, que buscava a união de todos nós e buscava tirar a satisfação com os donos de engenho. Se você for ver, em 1888 foi a abolição da escravatura. Em 1924 ele foi morto. Ele foi morto com a faca de tucum, que o pessoal fala que tem mandinga, mas a mandinga que tem nela, que o óleo dela não deixa cicatrizar. Então ele foi deixado na pedra para perder sangue, e foi deixado mesmo. Porque era um arruaceiro? Não. Ele cobrava. 36 anos depois da escravidão, ele estava cobrando, mostrando como é que o capoeira tinha uma noção do polis social, né? E ajudava os seus próximos. Nós temos um programa específico sobre o Besouro, inclusive um dos que participa é o próprio Ailton Calmo, né, que fez o filme, e vem ele para fazer, vem o mestre Limãozinho, que é lá do Recôncavo, o mestre Máximo conta a história, o mestre Limãozinho vem cantar, e o João, acho que não, nessa vez ele não participou, não me lembro se ele participou, não lembro. Eu fiquei na dúvida. Mas a gente fez um programa específico sobre o Besouro e foi muito interessante essas histórias aí que o senhor está trazendo também. Então foram vocês que fizeram, então. Porque na hora quando eu vi isso daí, vai estar vendo, tu não fez. Mas que bom que alguém está fazendo. Mas isso eu não perco mais. Não mas a gente fez através aqui do programa, né? Não Sim. Indo lá ainda. Isso é uma coisa que a gente pretende ainda fazer, né? E visita em loco, né? Isso. Então, que é outra coisa. Que é outra coisa. Mestre Brucutu, se o senhor puder enviar os links, não sei se o senhor consegue enviar os links, porque eu não consegui enviar do meu para o Fly, para ele poder botar aqui um pedacinho do vídeo, né? Enquanto isso, o Fly vai falando dos nossos patrocinadores. Tá. O Fly, dá uma força aí nos patrocinadores para nós, enquanto o mestre Brucutu... Eu dou uma saidinha que eu faço aqui tudo, rapidinho e volto. Tranquilo, mestre. Foi só o Ailton, o mestre Máximo e o mestre Limãozinho que fizeram uma live conosco para falar sobre Besouro. Só agora. Patrocinadores do programa Na Identidade do Capoeira, Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, Casa Acervo de Capoeira César e Itapuã, Grupo de Capoeira Angola, Angoleiros do Interior, Contramestre Xandão e alunos. Que massa. Fly, isso aí. E Fly, nossa, essa entrevista é a última da semana, né? A gente retorna na terça-feira. Com quem é que a gente retorna, Fly? Tu lembra de cabeça aí? Deixa eu ver aqui também. De cabeça, eu acho que eu lembro. A gente começa com o Momento Berimbau de Ouro, dia 17, terça-feira, mestre Máximo voltando e apresentará novos agraciados, e vem bastante novidade por aí, ao prêmio Berimbau de Ouro 2020. Depois, na quarta-feira, nós temos Contramestre Asa Delta e Contramestre Cego, falando sobre estudos da regional. Na quinta-feira, nós temos o mestre Luiz Renato, trazendo dilemas e descobertas de um mestre de capoeira sociólogo.
Você quer saber da próxima semana também que antecede Vamos lá, enquanto o mestre Brucutu organiza aí o seu material para a gente poder assistir, vamos lá. E dizer assim, ó, que o mestre Luiz Renato também é outro capoeira do Cerrado, né? Aí do berço aí também, onde está o mestre Brucutu. Só sai gente, só sai doutor de lá. É impressionante. Uma coisa impressionante. Vai lá, Flávio. Na última semana, então, dia 24, terça-feira, mais um episódio de Reflexões da Capoeira, com mestre Moraes, mestre Cabeleira, mestra Brisa, mestre Jean Pangolin e mestre Tico Leão. No dia 25, quarta-feira, um bate-papo com o mestre Itapuã, mestre Xarel, mestre Chalatão e mestre Paulão sobre os 40 anos da ABPC. E para fechar o mês, quinta-feira. E o mestre Paulão também é de Brasília. Brasília. Sim. Estamos fechados. Do início. Vai lá. E no dia 26, quinta-feira, encerramos o mês de novembro com Contramestra Cecília, estudos sobre musicalidade. Ela tem uma tese de doutorado aí falando sobre musicalidade também, né? Ela é contramestra do mestre Moraes, e então ela tem acho que, se não me engano, a tese de doutorado dela é sobre isso, e ela vem falar um pouquinho desse material dela. Eu queria fazer até um recorte aí que o Asa Delta e o... que não deixa de ser um pouquinho aqui de filhos aqui do Cerrado, sim, porque eles são discípulos do Esquisito, né? Agora seguindo o caminho deles, mas de uma forma brilhante, eles são uns pesquisadores de mão cheia. Salve, mestre Papel! Satisfação do senhor aqui. Esse papel é de casa aí, mas esse papel já teve conosco também. Sei. E então, não sei se chegou para ti aí, Fly, os vídeos? Eu mandei. Você quer que eu mande aqueles outros? Eu mandei pro Fly o Recôncavo Baiano. Isso, é isso aí. Pelo menos um para a gente dar uma olhadinha, porque eu acho aquele material que o senhor produziu muito legal, e a gente quer compartilhar aí com o pessoal que está nos assistindo, até para que eles possam procurar e poder... Não sei como é que o senhor produziu, tá nas redes sociais, como é que é? Tá no YouTube, tá Em Busca da Ancestralidade, Recôncavo Baiano. Olha que coisa bonita essa fotografia aí, ó. Essa fotografia de Cerrado. Isso é muito bonito. Eu quando assisti, eu fiquei maravilhado com o que eu vi. E a música também, né? Contramestre Aroeira lá de Cachoeira. Onde Caiçara ficou preso. Naquela foto tá o Chibata. Naquela foto do O samba de lá é diferenciado. O pessoal acha que o samba é do Rio de Janeiro? Não é. Também é. Essas terras do Caiçara. Tive um aprendizado interessante lá. Eu já passo. O mestre Robô. Botar Em Busca da Ancestralidade Recôncavo vai achar. E aí já está dando início. É a gente pegando a estrada, né? Eu com a Aroeira saindo aqui de Brasília e já conversando um pouco. Muito. Conte um pouquinho mais, então, para nós dessa sua caminhada, algumas coisas interessantes que valem a pena ressaltar, para a gente poder, para o pessoal aí, para despertar a curiosidade para o pessoal e procurar lá.
dessa do Recôncavo? Isso. Olha, Pô, mas são tantas informações, sabe? Cada lugarzinho desse, né? A do Recôncavo, ela é brilhante porque eu acho mesmo que essa capoeira que a gente tem hoje em dia, que a capoeira, ela apareceu desde 1500, né? Pelo Brasil todo. Não dá nem para falar se ela é daqui, se ela é de lá, né? Porque ela primeiro surgiu em São Mateus, foi para o Porto de Galinhas, mas pipocou pelo Brasil todo, né? Foi um fenômeno. Tá? Juntou-se os elementos ali, a escravidão, aqui, o sofrimento, saiu a capoeira. Né? Então, eu li muita tese dizendo que a capoeira era carioca, muitas teses dizendo que a capoeira era baiana. A capoeira baiana começou na Bahia, carioca no Rio de Janeiro, a Vitória e Capixaba, e por aí vai. Surgiu, mas a capoeira que a gente joga hoje em dia, na forma como está de hoje em dia, ela é um pouco fruto daquela terra ali, o Recôncavo Baiano. E eu busquei estar ali num dos celeiros, que é a Cachoeira e São Félix, né? A terra caiçara de Traíra. Né? Quando passando, inclusive, nas terras de Caiçara, é o momento ali que me lembrou, eu com a Aroeira, né? Eu falei, Aroeira, eu estou vendo ali ticum, eu estou vendo boldo, limão, né? Esse talvez nessa viagem tenha sido o maior ensinamento para mim, que me mudou um pouco, né? Eu falei, eu estou vendo, isso aqui é uma farmácia. Ele falou, que bom que você está vendo isso. A gente pegou as terras dos caiçara e deixou do jeito que ela estava, como uma forma até de salvaguardar o conhecimento, né? E isso daí é capoeira. Ou seja, a única... Se você pegar as inteligências de Gaia, a teoria das múltiplas inteligências, se você pegar tudo, a capoeira ela nos potencializa em todas as inteligências, ela nos potencializa em tudo, ela é terapêutico para tudo. Ela só não está nesse barco de conhecimentos que a capoeira desenvolve, a inteligência naturalística, de você reconhecer o mato, compreender ele. É dali que sai a saúde. Se a capoeira é saúde, a gente devia estar ligado nisso. E teve ligado nisso, outrora, não mais agora. É uma coisa que a gente deveria até resgatar. E ele mostra isso. Ó. Ele vai mostrando, andando, isso daqui serve para sua coluna aqui, isso aqui vai ser... Ou seja, era uma farmácia a terra, me mostrando que eu deveria ter essa sensibilidade mesmo. E hoje em dia, andando aqui pela rua, eu sei onde que tem uma moreira, eu já sei onde que tem vários pés, né? Você vai acabando tendo uma sensibilidade, compreendendo essa parte que você está dentro da ecologia, né? Talvez por isso eu tenha escrevido já o livro o Ego, né? Porque a outra parte é justamente no individual, a gente está se perdendo. A gente se perdeu um pouquinho só desse contexto mais amplo da gente, e a gente tem um pouquinho também perdendo um pouco o contexto de nós enquanto ser humano no mundo, fazendo parte de uma ecologia, né? Legal. Então vamos fazer essa ponte aí, vamos fazer essa ligação já com a sua produção literária junto com o Mestre Esquisito. Eu tenho essa obra aqui em casa, né? Eu ganhei de presente do Mestre Esquisito quando estive em Brasília. Tem um autógrafo dele, tá faltando o seu autógrafo para poder completar aí a obra. Claro. Então, conte para nós, até acho que o Mestre Esquisito já contou um pouco da história, mas conte a sua visão dessa formatação do livro, né? E de por que esse tema. Até por causa da formação né? Cada um dos senhores tem uma formação diferente, né? Isso. E na verdade, eu ia dizer isso, né? Que não é uma coisa que seja, né, uma exclui a outra, não. Na verdade, uma inclui a outra, né? Completamente. Então conte um pouquinho para nós dessa... Conto sim. A pegada até que ele tem, ele já teve um escrito antes, né? Que ele falou já faca de dois gumes, mostrando que a gente precisa estar no meio termo, né? Como se os extremos não fossem bons. Talvez até uma ideia igual do Frijo Capra, que vai dizer que vai citar Buda até, dizendo que uma corda muito puxada arrebenta, né? Uma corda solta não toca, né? E é mais ou menos o meio termo, a virtude está no meio, né?
Então, o mestre Quisito fez essa pegada, e eu já tinha uma outra, quando ele falou, olha, Brucutu, tem esse trabalho aqui, vamos dar continuidade? Porque ele muito preocupado numa questão política que a gente estava, né? Coisa que eu até me afasto um pouco agora, porque eu já entendi como é que tudo isso se dá, né? A gente estava vendo que sempre tem um pessoal que tenta tutelar a capoeira, né? Fazer com que você, para ser capoeira, precise pagar uma quantia, né? Eu, para ser psicólogo, eu preciso pagar quase R$ 700 por ano para poder botar o nome lá, psicólogo. Se não colocava terapeuta, tá tudo certo, né? Não foi o meu diploma de formado, nem meu doutorado que me dão a condição de me denominar psicólogo. É eu pagar a minha entidade de classe. E é isso que esse movimento quer fazer, nada mais do que isso, para poder ser base eleitoral de alguns partidos políticos. Então, eles têm esse caminho, né? E aí, eu conversando com o mestre, apontei, mestre, agora os nossos inimigos eles deram uma refinada. Não vai ser a briga de sempre, não. Eles estão fazendo prêmio para poder premiar os capoeiristas de modo a pegar na vaidade. Eles vão pegar a capoeira pela vaidade e a gente vai acabar se vendendo pela vaidade, mestre. É impressionante como é que a capoeira ela dá tudo para a gente, mas ela deixa um aspecto da gente um pouquinho enfraquecido, que é justamente a vaidade, o ego, né? O calcanhar de Aquiles do capoeira é a vaidade. Você pode ver que as pessoas se perdem aí. Vocês têm um histórico na capoeira, vocês já viram isso, né? O tanto que as pessoas se perdem. Como é que a gente se desenvolve tudo? É terapia, é bem-estar, é filosofia de vida. Você se otimiza em tudo, mas você fica mais vaidoso e, com isso, você se distancia da sua essência, né? Acabando fazendo que até os líderes da capoeira se tornem, até, por vezes, uns verdadeiros feitores, né? Fazendo que você perca o que te fez amar a arte, que é aquela coisa da liberdade, aquela coisa de ser a linguagem de um povo, né? Isso vai se perdendo quando você vai se tornando um feitor. Mestre, a gente precisa falar sobre isso. Aí ele lembrou desse artigo. Vamos conversar sobre, vamos pontuar essas coisas todas que estão acontecendo na sociedade, né? Eu com o meu viés de psicólogo e ele com o viés dele de sociólogo, de compreender que a sociedade está competindo muito em vez de cooperar. A capoeira é cooperativa, ela não é competitiva. Competitiva é o capoeirista. Então, como o mestre de medicina, inclusive, diz, né? Rapaz, o que você quer competir com o outro, cara? Está tão longe o outro, compete contigo mesmo. Que é quem está mais ou menos nessa pegada. E a gente resolveu, então, fazer um trabalho para mostrar essas nuances da sociedade, para eu ensinar a psicologia. Aí é uma coisa que eu tenho, de saber que a psicologia ela é extremamente elitizada e ela é feita para a elite, para alguém que paga. Ela se robusca em conhecimento, inclusive, para que não seja compreensível, me parece até, não sei, né? Mas ela foi feita para atender uma elite. E o capoeira ele não se dá com isso, né? A gente não tem essa pegada, né? A gente lidar com as pessoas mais humildes que tem, em todos os sentidos. A gente precisa estar transmitindo esse conhecimento de uma forma simples. Então, eu e o mestre Quisito, a gente fez esse esforço, sentamos. Aliás, foi uma delícia isso daí, essa parte foi a parte boa, que a gente sentou para conversar. Ele é um excelente cozinheiro. Foi baião de 2 no dia, foi só as comidas típicas lá de Fortaleza que ele aprendeu, só pratão, e a gente conversando, trocando ideia. Gravei bastante, deu 400 páginas, depois que a gente sentiu ali, eu acho que a gente esgotou o assunto, né? É isso aí. Então, 400 páginas, fomos deixando ela bem sequinha, de uma forma que fosse fácil, manter-se a conversa, mas que a gente tirasse as ambiguidades, né? Porque quando você está falando, você está se expressando manualmente, você está se expressando de várias outras formas que não só a palavra, né? Então, isso dá interferência na hora que quer comunicar, né? Então, precisou limpar isso, deu um trabalho danado. O livro deu um trabalho forte.
Deu um trabalho aí de 1 ano e 2 meses, mais 12 horas em cima dele, né? Mas para poder facilitar. Eu vi, essa palavra está difícil, então vamos trocar essa palavra, ou vamos botar ali mais um. Acho que foram a cento e tantos rodapés, né? Mas era necessário. Deixar uma complexidade para a nota complementar para quem quiser estudar. E ali está complexo mesmo, né? Ali é para estudo, né? Mas tinha que manter a complexidade, porque o tema é complexo, e a gente falasse, ensinasse, inclusive, um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, com a ideia de estar formando o capoeirista. O primeiro foco foi esse político, né? De fazer, olha, a gente vai cair aqui, então vamos mostrar para o capoeira o que acontece com a gente, por que a gente é assim, vamos começar a explicar essas coisas de forma que ele tenha, pelo menos em algum lugar, uma forma de poder se embasar sobre o psiquismo, né? E quando eu falo de psiquismo, eu falo do universo afetivo, para não ficar muito vago, né? O universo afetivo é aquilo que me afeta e o que me afeta os outros, e como é que os outros me afetam. Isso daí é o psiquismo, é a subjetividade com que a gente trabalha, e a gente tenta delimitar, dimensionar isso de uma forma de ter um livro de autoconhecimento. Autoajuda está cheio. De autoconhecimento é pouco. Eu acho que está um livro de autoconhecimento que foi o melhor trabalho que eu fiz de todos os trabalhos que eu já tenha feito na vida. Assim, esse foi o melhor trabalho por conta disso, de estar uma coisa simples, né? Mas mesmo de uma profundidade que, se você for ler de novo, mestre, você vai ver que você vai ter outros insights, vai ter Com outras certeza. reflexões, porque é outro Dunga que vai estar lendo ali. Então, Claro. ali vai dar profundidade de quem estiver lendo. Então, cada vez que você amadurece, você busca de novo ali, você vê que tem... Pô, mas tem eu não uma outra percebi. pegada. Perfeito. Porque está a psicologia lá condensada. Então, é um trabalho que eu me esforcei durante muito tempo de tentar fazer isso chegar aos meus pares, né? E a gente conseguiu nessa conversa, eu acho. Né? Vamos ver. Messi, mas me diga uma coisa assim, tentando, obviamente, tentando fazer uma vez, não sei se é por aí ou não, de advogado do diabo, mas Fique à assim, vontade. o ser humano não atrela ao ter ego também? Sim, tem que ter ego. E fica um troço como se o seu ego fosse uma coisa ruim, não. Inclusive, tudo que é negativo, o pessoal coloca. Eu estava tentando entender, né, por que tudo que é negativo é o ego. Por isso que eu defini bem. Eu acho o primeiro capítulo até chato, porque eu tive que definir bem, sabe? Depois fica até bom, né, cara? Mas era preciso definir o que seja ego. Ego ego é uma forma. Deixa eu só dizer uma coisa. Por mais que eu tenha lido, pode ser que o pessoal que está nos assistindo não tenha lido. Então eu preciso que o senhor. Tranquilo, vamos lá. O senhor Ronaldinho Gaúcho está colocando, eu chuto pro gol. Fácil. O ego, né, que tem essa conotação negativa de todos, nada mais é do que uma forma que Freud teve de tentar explicar o que, se a gente for entender assim, buscar entender dessa forma, fica mais fácil. O Freud foi uma pessoa de 100 anos atrás, só há pouco tempo, né? Que mostrou lá para a gente como é que funciona o nosso aparato aqui, o universo mental. E aí ele estabeleceu o pensamento estruturalista que ele tinha, né? Em estruturas, né? Ele tentou mostrar nessas 3 estruturas como é que se dá o pensamento humano, né? Então ele vai falar que tem o id, ou seja, um corpo que pulsa, né? É um desejo, né? Biológico, né? E tem o superego, que nada mais é do que as leis, o que a gente pode, o que está posto aí na sociedade, nossa cultura, vamos dizer assim. O ego vai equilibrar a tua vicissitude, o teu desejo, com o que você pode fazer, né? Eu quero jogar capoeira, vou jogar capoeira, tá uma roda aqui embaixo, vou jogar capoeira. Não, tu vai pedir licença para jogar, né? Mais ou menos assim. A cultura, o superego, aí o superego vai te dizer, não, tem que pedir licença, de preferência que você toque o instrumento para passar a energia, para depois você poder se aproveitar. Mas o meu id quer o quê? Meu id não quer saber de nada, meu id quer jogar, né?
tentando dar um exemplo de como funciona. Então, é uma forma metafórica que ele usou em estruturas de explicar como é que funciona a nossa mente, né? Mas o ego está sempre ali. Tem gente que fala, mas você tem um ego grande? Tenho, estou trabalhando ele. Ele funciona. É positivo, é negativo, vai depender da tomada de decisão. Ele escolhe, ele faz a tomada de decisão. Agora, é claro que a única parcela que eu vejo aí, se o cara está muito ali no ego, ou seja, ele está muito no conflito. O ego é o conflito. Então, é a única parte que eu vejo. Nós somos egóicos, está sempre em conflito, né? Mas isso não quer dizer que é positivo, que é negativo, que é só negativo. Não. É positivo e negativo conforme a decisão que o ego tomou, né? E o ego, sim, ele está sempre num lugar de conflito. E o lugar de conflito, a pessoa, quando está no ego, não está na sociedade, porque está aqui resolvendo o conflito dentro dele, nesse sentido. Perfeito. Eu fui claro, Fly? Eu fui claro, Fly? Não, muito claro. No final, eu tenho certeza. É que eu fiquei pensando aqui, mestre, quando a gente fala no ego inflado, aí eu fiquei analisando a situação aqui. Exatamente. O ego inflado, aí você vai para aquela parte negativa, que aí você tem que fazer uma outra definição. O ego, hoje em dia, é tanta coisa que acaba não sendo nada, que nem marketing. Você precisa cuidar do marketing. Aí você pensa, marketing é Não, marketing é segmentação e posicionamento. Aí você vai pensar em preço, em vender. Não, marketing é segmento, posicionamento. Ponto final. Aí você está definindo bem o fenômeno, você consegue atuar sobre ele, né? Aí se o ego, por exemplo, o ego inflado, aí já ficaria no conceito de ego de Jung. Aí é outra semântica, é outra pegada, que Jung vai dizer justamente que a gente tem uma natureza, um self, né? E que esse self é aquela parte divina nossa. O ego, como é aquela instância que está no conflito entre o desejo e o que a cultura quer, que não é nem ele não quer a cultura e também não quer realizar o desejo, porque senão vai pagar um preço. Então, ele está no conflito ali. E o self seria aquela parte essencial nossa, que é onde vai estar os valores humanos, onde vai estar que também não é nosso, é uma meta que a gente quer atingir até, né? Então, é complexo falar da psicologia e do ego com essas várias semânticas que tem. Você aí quer responder uma coisa e você responde já outra, que já está em outro campo, aí confunde tudo. Então, eu tenho feito justamente essa ginástica. Mas é o ego. Não, o ego é o quê? O que você está chamando de ego? É o ego inflado? Então, é a pessoa que está acima do que ele acha que é, uma hora cai. Aí a gente entra na conversa. Qual é o desejo? Quem está com o ego inflado, inclusive, já que você tocou no assunto, é aquele justamente que está com a necessidade de estar aqui em cima, né? Um dia que o solo está aqui, ele está viajando aqui por cima. Um dia cai, com certeza, mas você pode ter certeza, eu vou botar o solo aqui para o alto, tá? Mas aqui é o solo ainda, tá? Na verdade, ele está lá em cima, na verdade, o lugar dele é aqui embaixo. Mas como ele quer tapar esse buraco aqui, ele tapa esse buraco da mesma forma lá em cima, para dar uma ilusão de que ele é. É melhor você olhar o seu lado fraco e fortalecer ele, que não precisa ter medo de você, não, só respeito. É sensacional poder ouvir isso, e a gente precisaria vou inventar aqui, reouvir, né, para a gente poder entender, ou pelo menos captar toda a sua mensagem, né, que o senhor está passando para nós. Mas, mestre, tem um outro conceito, e aí já estamos quase falando, já estamos falando com o doutor, mestre de capoeira, mas a questão do roubar o jogo, que é um conceito que o senhor vai trabalhar, se não me engano, ou já está trabalhando para o seu próximo, para reescrever o livro, né? Essa é a próxima. No livro vão ter 3 ampliações, né? Já teve 2, que é a resistência, a transferência. A transferência, a gente fala da relação, essa relação que está em voga hoje Deixa isso mais para o final. Isso mais para o final, porque esse aí é muito legal e eu acho que a gente precisa de um tempo só para ele. Isso aí eu quero tocar nesse, porque eu acho que é importantíssimo. A questão da transferência que eu vi o senhor falando,
Mas vamos falar um pouquinho ainda da capoeira para depois Isso. a gente ir para... É que aí surgiu o que na última live que a gente fez, que o mestre Querido a gente decidiu passar esse conhecimento também dessa forma que nem a gente está fazendo aqui, né? Que a gente sabe que é boa, mas no intuito de passar o conhecimento e no momento depois ver o que está acontecendo com a capoeira, né? Quais são as dúvidas com a capoeira acerca das ciências humanas, né? Psicologia, sociologia, antropologia, para a gente poder estar respondendo e devolver. O que surgiu na vez passada foi justamente essa coisa de estar se perdendo, alguns dizem que está perdendo o fundamento, mas eu acho que a gente está imitando um pouco dessa cultura que está mais em voga hoje em dia, né? As redes sociais, elas serviram para aproximar muita gente distante. Olha, nós aqui tão de longe, todos distantes aqui, né? Mas está separando, separando muito os que estavam perto, né? Os de longe estão perto, os de perto estão longe. E está tendo uma relação mais superficial, né? Que se reclama. O que acontece em roda hoje em dia? Você pega qualquer roda boa, cara, qualquer roda boa que tiver, onde vai estar cheio de craque. Teve uma roda que o Rafael e o Sururu, o mestre Rafael e o mestre Sururu, eles formaram e foram para o Rio de Janeiro numa roda do mestre Huck. Mestre Huck, mestre Maurão de São Paulo, Paulinho Godoy, Capixaba, mestre Paulinho Godoy, desculpa. Mais eram cerca de 40 grandes mestres de capoeira. 3 horas, o King lá também, 3 horas de roda. Não teve um jogo. Não teve um jogo. Um jogo. Todo mundo ansioso para jogar, todo mundo querendo jogar, e todo mundo perdeu a capoeira, não viu a capoeira. A mesma coisa aconteceu quando o pessoal da Praça da República, e isso eu estava comentando na outra rádio, foi para o aniversário do Mestre King, que era para eu ir também, eu adoeci, não fui, e eu achei que ainda bem que eu não fui, cara. Coisa horrível, cara. Bocado de gente boa, porque ele também estava o Badog, estava um bocado de gente boa, capoeirão, Mestre Badog. Não teve um jogo, cara. Os caras da República vieram aqui para Brasília também, aí conseguimos ter alguns jogos, mas porque Mestre Cal é um capoeirista de alma, Mestre Cal. Aí ele se aborreceu muito, falou, isso tá uma vergonha, cara. Vamos deixar jogar. E parava a roda, e brigava. E as pessoas que treinam comigo, que me encontram em roda de capoeira aqui em Brasília há 30 anos, me tirando o jogo. E depois reclamando, e eu conversei com um por um depois. Falei, cara, e a roda? Você viu? Todo mundo comprando? Falei, mas eu não estou falando de você. Eu vi você comprando. Eu vi você me tirando o jogo. Os 3 que mais fizeram isso, só me falta conversar com um. 2 deles eu conversei. E os 2 deles me trouxeram a mesma coisa. Eu liguei para o mestre Cal para falar da roda. Falei, pô, ainda foi aborrer. O cara já está indignado com as merdas que nós fizemos. Você ainda está ligando para reclamar da merda que tu fez? Porque, pô, a gente se conhece. Para que vai jogar entre a gente? E outra, que diálogo é esse que você não consegue? Entrei na capoeira, vamos jogar? Vamos. Opa, tchau. Beleza. Vamos jogar? Tchau. Que é desse jeito. Quando a roda é boa, quando a roda tem tudo para ser boa, acaba não sendo boa. É o que está acontecendo hoje em dia. E talvez... Não dá para falar que uma roda, outra roda. Não dá, eu quero ver se. Porque tem os mesmos caras jogando. Quero ver numa roda onde chega um bocado de cara bom, eu quero ver manter-se essa roda. Tá? É isso que eu quero ver. Uma roda que consiga. Eu não vai ter, porque a ansiedade vai acabar e a gente está importando essa superficialidade. As rodas de Marechal Hermes, que eram as rodas que eu mais gostava, né? Até na roda, a última roda de Marechal Hermes teve isso, cara, que é uma roda que o mestre farmácia deixa acontecer, né? Ele começa às 8 horas da noite e acaba às 2 horas da madrugada. E é uma coisa bacana que eu acho isso. Ele fala para o Couto, olha aqui como é que é Marechal Hermes. Já morei lá em Marechal Hermes e eu sei. Lá é o ponto de toda a Baixada, né? Então, de lá vai para todo mundo vem para lá também, pode vir para lá. Então, lá é o lugar que todo mundo pode se encontrar. Então, deixa o pessoal jogar até não tiver vontade. Quando ninguém tiver vontade de jogar, que a roda vai acabar. E a roda acaba
costuma acabar quando ninguém tem mais vontade de jogar. Deu, vamos comer alguma coisa, já são 1h30 da manhã. Nem ali estavam respeitando mais isso daí. Até ali, outro. Ou seja, e sabendo que vai até o final, mas é uma coisa que está acontecendo que agora a gente vai bater firme isso daí, tentar questionar o que está acontecendo. E a gente imitando essas relações líquidas que tem na sociedade, é ansiedade, o que está havendo que a gente está deixando a capoeira se perder, e se você perde esse diálogo da capoeira, você perde a capoeira em essência. Não tem jogo, cara. Ninguém gosta, mas todo mundo faz. Que o mal está sempre no outro, é sempre o outro que erra. Nunca somos nós. Nesse sentido, mestre. E passa também pela figura do mestre ou passa pela figura do coletivo? Eu, já me antecipando aqui, eu creio que a figura do mestre ela é essencial, porque ele vai balizar esse tipo de estrutura. Mas como ter pulso para balizar isso numa roda onde só tem egos inflados, né, e mestres de capoeira? Gente que não está olhando para o jogo, exatamente. Só está olhando para aquela sua vontade de jogar naquele momento e se dá ao luxo de estar se sentindo bem de não ter jogado, né? Os caras vieram aqui, cara, com a capoeira de alma, sentindo a capoeira, arrepiando. Para quem roda, olha aquilo ali e vê, porra, os caras vieram para jogar capoeira, sabe? Para sentir mesmo. E não conseguiram, né? Tiveram jogos, mas porque a gente tem um mestre de extremo pulso, mas como você falou, eu tinha para mim que era isso se resolveria com o mestre, mas não dá, porque o mestre para, e aí daqui a pouco está todo mundo fazendo ainda. E olha que são pessoas com mais alto respeito aqui na Roda de Brasília, vamos dizer assim, e mesmo assim teve dificuldade. Aconteceu, mas com muita dificuldade. Então, não adianta ser só o pulso do mestre, não. Tem que ser uma tomada de consciência coletiva. E essa tomada de consciência ela começa aqui nessa fala mesmo, em falas como essa. Da gente estar chamando sua atenção e falar, olha, chega, gente, basta. A gente já não viu que isso não dá. Né? Eu falei de uma boa até para o mestre Capixaba, que é um cara que domina a roda, inclusive. Mas não dá mais para mim no evento dele, porque eu não consigo jogar. E o jogar também, eu não consigo ver jogo mais. Ou seja, eu vou começar a parar já, inclusive, de ir para eventos de capoeira para querer rodar. Prefiro ficar um tempo, 1 semana, 2 semanas em cada local, conhecendo a essência daquele local. Está mais interessante para mim agora. Por isso, até esse caminho de começar a fazer esses eventos, essas filmagens, e buscar no interior, como eu fui pelo interior. Eu não fui atrás de eventos, eu fui atrás de cidades e de capoeiras. Talvez seja um novo caminho, mas eu espero que a minha classe, que nós capoeiras compreendamos que a gente está matando ela com isso, né? A gente está afastando ela, né? Se não, você perde o diálogo da roda, meu, você perde. E mais, quando os dois estão conversando lá, que o jogo está casadinho, cara. Aí vai alguém, meu, vai me parar que é uma conversa no meio. Pelo amor de Deus, cara. É uma falta de percepção, é só a vontade de jogar. E aí, o que está envolvido aí, eu não sei, cara. Não sei se é do ego, não sei se a gente está imitando as relações superficiais, ou seja, de Bauman, como vai dizer o sociólogo. Essa conversa, a gente vai ter que, esse conhecimento, a gente vai ter que soltar, né, para poder... Mestre, aqui, o mestre Birro Doido, né, o mestre Jones, grande amigo, já esteve conosco também aqui no nosso programa. Né, mestre Jones. O mestre Jones é uma figura ímpar também, fez parte aí dos espetáculos da capoeira quando ia para o exterior, lá de Salvador. Acho que ele é do Oba-Oba, se não me engano. Então tá aí falando que acho que falta comando o mestre Toiço. Mestre Toiço... Mas é o que eu achava também, é o que todos nós achamos, viu, mestre? Mas não é só isso. Falar que mestre Cal não tem comando, então, é até uma loucura, que todos nós aqui a gente ama até e admira, né? Ninguém quer fazer frente. É uma ansiedade, é uma superficialidade. Eu acho que quando tem uma questão complexa, ela não pode ser respondida de uma forma simplória também. Elas são vários elementos que estão em conjunto.
não é só do mestre. O mestre pode parar a roda e brigar, como o mestre Cal fez, inclusive. E, a partir disso, ele conseguiu que acontecesse alguns jogos. Mas eu mesmo não consegui jogar com eles. Eu joguei 5 segundos com cada um. 5 segundos você fala o quê? Opa, te achei. E aí? Na hora que eu achei a pessoa, que até teve um deles ali que eu achei, eu falei, opa, te achei. Agora ele vai se sentir à vontade de vir me achar. Cadê? Não deu. Alguém que já joga comigo há 30 anos foi lá e comprou, ainda ficou indignado. Pode comprar contigo, não? Pode. Dos outros 30 anos que vem, você pode comprar várias vezes. Agora você acabou de estragar o jogo, que eu não sei quando é que vai acontecer de novo. Porque mesmo que eu vá para lá para a República, por exemplo, que eu jogue com essa pessoa, não vai ser a mesma coisa, não vai ser do mesmo jeito. O momento é aquele momento, é o presente. Não tem nada mais precioso e presente que um presente. E aí vai você me tira aquele presente, não tem jeito. Estragou. Paciência. Aqui o que se ouvia durante muito tempo, o mestre Toisso está aí, quero mandar um abraço para o mestre Toisso. O mestre Toisso está na campanha dele aí para vereador, em Rio Grande aí. Então, eu queria deixar um abraço para ele, dizer que domingo a gente torce muito para ele, eu não estou na cidade dele, mas a gente está junto com ele, mestre Toisso, sobre a referência aí da capoeiragem aí do sul do Rio Grande do Sul. Então, base firme, toca o barco, que nós estamos aí junto com o senhor. E aí, o mestre Cadu falando, comandar é mandar com. Então, deve haver comprometimento de todos para que a roda tenha sucesso. E tem uma galera aqui concordando com o senhor. A Meia-Lua Marta, do Grupo Terra Firme, ela inclusive fala uma coisa sobre nós mulheres estamos passando por esse problema. Mas essa questão, acho que o mestre tem uma fala sobre a questão da mulher, que nós estamos deixando para o final aí, e a gente vai voltar a tocar nisso aí. O pessoal fala muito, mestre, que na roda de rua tem que deixar comprar à vontade, Mas essa sua reflexão, ela é sensacional. Eu acho que é por aí. A gente precisa muito dessa consciência coletiva, né? Exatamente. Porque nós somos um ente coletivo quando estamos em roda. Exatamente. E claro que existe a coordenação, eu não descarto isso. Só para dizer, novamente vou dar uma paradinha aqui na nossa fala, para cumprimentar o mestre Moraes, que acabou de entrar aí. O mestre Moraes está dizendo que estou gostando da conversa. Salve, mestre Moraes. Meu respeito. Então, eu acho que é importante a figura do mestre que coordene esse ente coletivo, ela é importantíssima. E eu fico sempre pensando assim, mas será que o mestre não tem as ferramentas necessárias para equilibrar esse coletivo? Né? Vamos fazer mais essa reflexão, mestre. Eu acho que o senhor... Já que você chutou de novo aí, eu vou chutar ela de novo. Bora. Acontece o quê? O mestre pode ter, como o mestre Cadu colocou aí, se ele tem os alunos dele, ele fala, olha, vai chegar a Brucutu hoje aí, vamos ter consciência, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí ele faz com que ele prepara o comprometimento dos seus alunos. Bacana. Aí tudo bem, aí vai fazer um evento, vai ter o evento, ele pode fazer o comprometimento dos seus pares. Mestre, desculpa, mas aí eu fiquei pensando, eu não posso, eu vou perder o pensamento se eu não lhe interromper. Desculpa, mil vezes. Eu acabei de cortar o seu jogo, mas quando o senhor falou assim, que o senhor prepara os alunos naquele momento, eu fiquei pensando, mas a preparação dos alunos não é sempre. Eu não precisaria preparar os meus alunos para aquela roda. Sim. Se você faz... Aí, voltando até, você pode preparar os seus. Mas o que está acontecendo isso é quando você vai numa roda de muitos mestres, que é uma coisa atípica. Aí, nesses momentos, é o que está acontecendo isso. É nesses momentos que você ia mais curtir a capoeira, que você ia mais aprender, que ia ficar uma coisa assim que você ia levar para o resto da vida. Vai levar para o resto da vida, que você não quer mais ver aquilo. É a única coisa que você vai levar para o resto da vida. Ou seja, vai ter vários momentos ímpares de aprendizado, de você ver o diálogo acontecer e não vai acontecer. E é preciso, e eu estou falando isso já tem um tempo que eu estou falando isso. E como
Agora como vai ser agora uma coisa mais assim pública e incisiva, de forma que, inclusive, quando tiver um evento que vai gente, eu já vou de antes já falar com aquelas pessoas que eu sei que compram, que vão reclamar, que os outros compram deles. Eu já vou preparar elas, inclusive. Né? Ou seja, cada um fazendo sua parte. O mestre que vai comandar a roda lá, ele que faça, prepare os seus também. Vou uma semana antes, se for uma roda que eu quero muito participar, por exemplo, vai vir Mestre Pantera, por exemplo. Mestre Pantera e Badog vão vir para Brasília. E vão no ano que vem, devem vir aí o Mestre Pantera, Mestre Badog, Mestre Medicina e um bocado de Mestre capoeirista Dunga. bom. Mestre Dunga parece que vai. O Fly. Vai vir um bocado de capoeirista bom para cá. Só que aí sou eu que vou estar na roda. Né? E aí eu quero saber se eu vou poder responder isso ou não. Mestre. Daqui a um ano a gente vai saber. Bora ver se o negócio é de pulso da roda, porque eu posso brigar, mas se o pessoal não quiser, como é que eu posso fazer? Desculpa eu agora. Enxergar... Opa, desculpa, fala, né, Fly? Não, desculpa eu agora cortar, mas isso vai um pouco. Eu vou fugir um pouco do tema, né? Não vai mas nada. isso vai de educação, mestre. Também. Como o senhor mesmo acabou de falar aí, ó, que vai ter todos esses mestres na roda, aí vai ter o Dunga, vai ter o Fly. Se eu tô numa roda dessa e vejo todos esses mestres indo para jogar, mas eu nem me coço para ir comprar o jogo, eu deixo que os mestres joguem. Se você for ver, né, tem depois do evento do mestre Marcelinho, lá em Minas, isso, né? Depois do evento, estava todo mundo já no canto, já tinha saído, né? A gente fechou, assim como tinha muita gente, a gente fechou, foi, vamos continuar a roda aqui? E vamos continuar a roda. E aí surgiram jogos fantásticos, e um deles, o mestre Pantera com o mestre Charuto. O pessoal não conhecia o Pantera ainda lá, né? Aí, quando o pessoal viu o jogo do Pantera, ainda com o Charuto, o pessoal do Rio de Janeiro vendo, né? Lá em Minas, o pessoal botava a mão na cabeça assim, eu falei, não falei? Espia, espia. Aí, daqui a pouco, tá acontecendo, o jogo está encaixado, já estava 3 minutos de jogo, mas não era para tirar. Tá lá, botar mestre Charuto e mestre Pantera. Vai pegar esse jogo. Estava lá encaixado, o jogo encaixado, a coisa maravilhosa. O mestre sagaz, bom, que é o mestre Márcio, lá de Minas, esqueci até o apelido dele, de capoeira de rua. Ele é bom, mas ele se empolgou com aquela roda. Acho que as pessoas veem naquela roda. Eu levanto até uma certa hora para comprar o jogo, às vezes não dá. Eu volto e sento, né? Queria jogar com os dois, mas ali não dá. Aí o cara vai, me rouba o jogo, os dois perdem até a vontade de jogar, né? Aí o Chacal, que está na outra ponta, fala: você não consegue ficar parado para aprender um pouco, não, cara? Você não está vendo esse jogo como é que tá, não, cara? Mas com essas palavras você pega, ele fala: você tá maluco, não, cara? Pelo amor de Deus, cara. Ou seja, já tem gente vendo isso, né? Mas perfeito. Talvez é a mistura de tudo. É a mistura da gente preparar o pessoal antes, é a mistura do pulso do mestre, é a mistura da ansiedade do pessoal, é uma mistura de muitas coisas que a gente tem, que é isso daqui que a gente está fazendo, já é uma ótima coisa para o pessoal começar a pensar. Ó, tá lá na roda e fala, tá acontecendo na minha roda aquilo que eu vi sendo discutido lá, e o final disso é todo mundo achar uma merda, com perdão do termo, né? Saiu. O mestre, mas... deixa eu interagir um pouquinho, deixa eu interagir aqui um pouquinho com as pessoas que estão assistindo, né? Sanches de Paulo Sanches, sabe quem é, Fly? Não. Ontem, não. Ele diz o seguinte: ontem eu falava sobre o seguinte assunto: a capoeira nasce na ideia da ânsia de liberdade, hoje essa ânsia é por status e ego. Tá bem. O mestre Jones fala: tem que separar a roda na rua de roda de rua. Puxa, eu fico tão... isso me incomoda um pouco, né? Mestre Jones, com todo respeito, poxa, mas eu vou me permitir discordar. Para mim, capoeira é uma coisa só hoje, né? Roda na rua, roda dentro de casa, roda, né? Pode ser que dentro de casa a gente que se permita a um jogo mais duro, dentro de casa, quem sabe? Dizer que a roda de rua é um jogo mais... Não sei, não me passa por aí, né? Se for fazer um treino mais pesado. E só para concluir aqui, a Lúcia chegando aqui também, dizendo que boa noite, chegando do trabalho.
a mestre Joane batendo, ensinar a respeitar a hierarquia, essa preparação, o mestre Moraes dizendo, essa preparação é um processo que começa no dia de uma roda. E uma outra coisa que eu acho que é importantíssima, mestre, é que assim, ó, por exemplo, a roda regional, tá? A roda da regional, mestre Nenel, não existe compra. Exato. Roda de Angola. E aí eu vou citar o mestre Moraes que está conosco, em respeito aí ao mestre João Pequeno e outros tantos mestres aí da linhagem pastiniana, né? Podemos dizer assim, não tem compra. Isso é uma coisa que eu me coloco também nesse balaio, né? Nós fizemos muito que é isso, mas quem sabe não é a hora de nós capoeiras também pensar isso, né? Olha, entra 2, deixa os 2. Se não tiver diálogo, se o diálogo não casar, você compra. Faça a leitura do jogo, né? Se os dois estão jogando, você não para uma conversa, se os dois estão conversando, você não para a conversa para ver, não, você espera tem um intervalo ali e conversar, né? Opa, esse jogo não encaixou, não está tendo diálogo, então entra. E aí todo mundo vai fazendo essa leitura de jogo. É preciso que chegue aí. Agora, pontuando que você falou de capoeira na rua e capoeira de rua, existe eu fiz essa questão para o mestre Angoleiro. Ele me levou 2 horas para responder, e vale a pena ver isso. Bota isso daí, capoeira de rua, capoeira na rua. Mestre Bamberg, Brucutu, que vai achar. Vale a pena. Ele vai mostrar a diferença que tem cada uma, sim. Só que a fala dele é culturalizada, como ele chama, né? Ele aqui e ali, ele explica tudo que tem em volta, de forma que você não vai poder rebater. Você pode discordar, mas não tem como rebater tranquilo. Ele mostra, ele fecha o argumento dele, mostrando, ele vem da cultura lá atrás, falando como começou, como é que chegou, né, que tal. E ele fala, sim, temos hoje capoeira na rua. Olha, e aí ele vai até Cotirene, ele vai usando várias. Ele fala um bocado de coisa para chegar onde a gente está. E aí você vê que tem diferença, sim. Eu prefiro deixar nas falas dele para vocês verem que vale a pena. Duas coisas. Vale a pena. Eu até gostaria que o senhor fizesse essa ponte com o mestre. Eu não tenho o contato do mestre, fale com ele antes, eu não sei como é que ele é, se ele é uma pessoa aberta para. Eu gostaria muito de trazer o mestre Angoleiro, né? E, poxa, é uma pessoa que já pensei e não tenho contato dele, mas gostaria muito de fazer essa ponte. Se o senhor puder nos auxiliar nessa ponte aí. Eu posso sim, mestre, mas eu acho que ele não quer mais fazer isso, não. Mas eu posso e recomendo. Eu posso e recomendo. Uma outra coisa, e aí eu, de novo, assim, eu ia comentar isso, e o mestre Moraes acabou de me roubar o meu comentário. Desculpa, mestre Moraes, o senhor acabou de roubar o meu comentário, mas eu vou fazer. Porque eu ia falar assim, ó, nos tempos passados, não existia tantos mestres de capoeira. E hoje, com essa profusão de mestres de capoeira, todo mundo se acha dono, né, da capoeiragem. E aí, quando tu vai para uma roda, eu posso comprar, e eu vou dizer, porque eu já passei e hoje não sei, né, não sei como me comportaria, mas eu já passei, eu quis comprar, quando eu me formei de mestre, eu pensei assim, ó, bom, agora eu me formei mestre, eu passei uma vida toda esperando, vou roubar jogo, porque afinal de contas, todo mundo roubava, os mestres roubavam o meu jogo, agora é minha hora de roubar o jogo. E aí eu fui... E aí a gente vai conversando, vai discutindo essas questões aí, e vai vendo assim, ó, poxa, nós somos muitos mestres hoje de poucos alunos, então por isso nós passamos roubando, porque a gente se acha dono da capoeiragem, né? A gente se acha dono, eu sou dono de um pedaço da capoeira, então eu posso roubar qualquer coisa. Não sei lá, então... a hierarquia também porque a gente pode ser mestre, mas o mestre mais antigo que a gente tem preferência para a gente, né? Inclusive mulher também tem preferência para a gente. Eu acho que mulher ela tem que ser tratada como igual, ela tem que conquistar o espaço dela, mas com a diferença. Não tem que ser igual a homem. Não, se é uma mulher mestra, a preferência é dela. Se o mestre é mais antigo também, a preferência é deles. E você não roubando o jogo, está tudo certo. Tá, mestre. Mas eu não sei se é por causa disso. É muito simples também. Eu desconfio de tudo
de toda a questão assim que seja É simplória. muito, que é muito simples, dogmática, né? Muito se fosse só isso, estava resolvido. Só identificando estava resolvido, não é? O Mestre Moraes também continua comentando aqui, eu sou radicalmente contra esses conceitos de rua e na rua. A Lúcia falando, Mestre Couto, uma visão justa da verdade, um jogo é uma conversa, sim, concordando com o senhor. O Mestre Moraes, de novo, já parei uma roda para evitar esse desrespeito. E aí, e o Mestre Moraes fazendo uma pergunta, qual é o conceito de mestre antigo hoje, né? Que é uma questão que eu já vi ele fazer outras vezes, né? Perguntando qual é o conceito de mestre antigo hoje. Porque tem uns antigos, inclusive, né, que jogaram lá, outrora, reaparece querer sentar na janela, porque é antigo, né? Antigo, eu acho que é a matemática da capoeira, né? Aquela que fala até o nosso amigo Gororoba. Vamos à matemática da capoeira. Quantas vezes você treina por dia? Quantas horas você treina? Você é um capoeirista de dois dias na semana? Terça e quinta? 2 horas? E aquele que trabalha com capoeira 8 horas, que faz treinamento todo dia 10 horas, né? E que ainda busca, quando chega em casa, um conhecimento, uma live de capoeira, 11, 12 horas. A matemática desse, o tempo desse, durante um tempão, no decorrer da... O mestre antigo, eu acho que a antiguidade ela está relacionada a essa dedicação dentro da capoeira, né? Mas isso é um termo muito subjetivo, né? Vai de qualquer um, né? E cada um com a sua crença, cada um com sua forma, eu respeito todas. Nós temos um conceito que ainda não tocamos, Messi, e eu quero que o senhor toque antes da gente. Nós estamos se encaminhando para o final, mas é um conceito que eu achei sensacional também, que o senhor conversou, que são as transferências, mestre, as transferências. E eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa extremamente relevante. E parece que isso está acontecendo muito, né? Inclusive com algumas cortinas, né, sobre esses casos. Isso. Fique à vontade, mestre. No caso, eu até utilizo o nome errado, que na verdade é contra-transferência, mas eu não vou confundir, não. Eu vou deixar passar esse termo do pessoal aprender o fenômeno primeiro, né? Fenômeno é o quê? Aquilo que acontece, né? Então, transferência é uma coisa que acontece. A criança, a pessoa, ela transfere a transferência sensata, a positiva, transfere para a figura do mestre, né, aquela figura paterna. É uma ligação fantasmática, vamos dizer assim, simbólica. Né? Você está na imagem parental. Né? O mestre fica no lugar do pai, né? Ou daquele que criou na figura paterna. Né? Então, aí nós temos uma transferência sensata, de você reconhecer no mestre a figura do pai, aquele que vai te instruir e vai te orientar para a vida também. Né? Na parte patológica, eu prefiro, vou falar de uma forma já assim também, para não confundir as duas, né? Existe a transferência que ela é patológica, né? Que, na verdade, é a criança, né? ou a pessoa fazer a transferência. No lugar, eu estou falando até da contra-transferência, que é o mestre, né? Olhar aquela transferência que seja sensata, inclusive, que está tendo aquela admiração que o aluno está tendo por você, aí o mestre utilizar das duas transferências negativas que tem, vamos dizer assim, patológicas, né? Que é a transferência agressiva, negativa, né? Ou a transferência erótica. O aluno, a aluna, naquele papel que ela está de aluna ali, ela, quando está lhe admirando, ela não está erotizando a coisa, né? Você que está vendo que é elogiada porque sua mente está doentia. A criança, a menina está ali apenas te endeusando, né? Pô, esse mestre, essa figura paterna, e aí a pessoa olha aquilo, não, esse brilho no olho ali já erotiza aquela situação. Então você pega aquela força que você vai usar, essa energia da transferência que o aluno transfere para você, a figura paterna, você pega aquela coisa, até ela, e você sexualiza, você perverte a história, você leva a pessoa para a doença, se ela está no aspecto positivo, você adoece ela e você já está adoecido, se você não sabe compreender que essa energia não está ligada a você, né?
Tá ligada, quer dizer, tá ligada a você, mas não é sexualmente ligada a você. Da mesma forma, a transferência negativa, a contra-transferência negativa seria o termo certo, mas vamos aqui utilizar o que o pessoal está começando a compreender agora, para depois eu ir lapidando esse tipo de conceito, né? Que é o mestre se impor ao aluno. Nenhum aluno quer lutar com o mestre, né? Isso é a covardia dupla, tanto erótica quanto essa daí. O aluno não vai lutar com o mestre, você não está valente, não está bom de capoeira porque bateu no aluno que é forte ou algo do tipo. Teu aluno vai ter sempre essa barreira que foi imposta pela essa imagem paterna. Da mesma forma, o mestre que quer fazer o bullying também, não mais o bullying agressivo, mas um bullying erótico, com a aluna que está ali admirando, e naquela hora ele quebra aquela admiração, sexualizando, até ela entender que ela foi, que aquilo ali, até ela compreender que ela está num local de abuso, ela adoeceu já, ela perdeu aquela crença numa figura paterna fora de casa. Ou seja, é um estrago que se faz na alma humana absurdo. Então, é preciso compreender, e por várias vezes eu tentei fazer com que meus pares sedutores da época, que eu tentava mostrar, olha, isso que você está fazendo não é legal, não. Brucutu, que conversa é essa, cara? Que conversa é essa? Agora eu escrevi, foi a parte que eu coloquei no livro, né, de uma forma patológica, para você compreender que nós estamos falando do lugar do doente. Né? Você não pode seduzir a aluna, não é por uma questão ética só, não. É por uma questão de covardia, né? De você não estar nesse papel, não ser seu direito a tua fantasia. Aquilo ali é a tua fantasia, não é a fantasia da pessoa. Né? A não ser que... Aí existem outras histórias de aluno, sim, de aluna, sim, querer seduzir o mestre, mas querer seduzir o mestre porque o mestre quer colocar ela num lugar de opa, espera aí, você precisa da realidade. Ela não quer ver a realidade, ela vai resistir àquela realidade. Aí sim a transferência que o mestre vai ter que manejar. Ela vai querer seduzir o mestre para estar do lado do mestre, no sentido... Agora eu vou complicar legal, tá? Que eu dou o segundo passo, no sentido de que essa sedução é a forma de perverter o mestre. Entendeu? Você não vai mostrar essa realidade, não, porque é muito... Espera aí que eu vou te adoecer aqui junto e você vai estar do meu lado. Eu vou te trazer de cúmplice da minha história. Né? Isso, mas eu acho que nunca chegamos a esse nível que isso tem análise. A pessoa, quando quer resistir a ver a característica dela negativa, ela seduz o terapeuta em análise. Né? Isso é um dos estágios finais de análise. Mas isso chega a acontecer tão pouco na capoeira, porque a contra-transferência do mestre já acontece antes. Se o mestre vê qualquer tipo de erotização, ou qualquer pensamento que nem é isso, mas é aquela figura paterna, né? Aquela transferência de figura paterna, aquele encantamento que não é o encantamento sexual erotizado. Essa é a fantasia dele. Eu compliquei? Não. Eu vou dizer assim, ó, eu fiquei tão ligado na sua fala que eu acho que eu consegui entender, porque assim, eu não consegui nem eu e o Faico seguido fizemos piadinha um com o outro, mas o assunto tá tão sério, tão importante, que eu mergulhei de cabeça e eu acho que consegui, não sei se entender a ponto da psicologia, mas entender a ponto da transferência para a relação mestre e aluno, ou relação pai e aluno. E aqui tem alguns comentários muito interessantes aqui, e eu vou repassar de novo alguns, né? De novo aqui, o pessoal está interagindo muito legal aqui. Então, começa aí o mestre Moraes dizendo: esse mestre foi preparado para representar o pai? E aí está aquela questão que ele sempre diz, né? Como é que estão se formando os mestres de hoje? Exatamente. Alguém está ensinando, alguém me ensinou a ser mestre? Quem é que me ensinou a ser mestre? Ou eu tive que aprender na relação com meus alunos na base do facão ali, né? Bom, a Lúcia dizendo: excelente análise, bom tocar nesse ponto. Sanches: e como foi ou é o pai desse aluno? Intrigante. Eu tenho uma peraí. A meia lua Marta diz: eu tenho uma aluna que necessita de atenção por não ter em casa e traz a transferência por carência. A Lúcia falando, exato, perversão. Isso.
Sanches falando, às vezes o aluno vê no mestre um pai que ele não teve, e o mestre Moraes dizendo, depois o mestre paga o preço da cooptação. Exatamente, mestre, é exatamente isso. E paga. A gente sempre paga para a consciência, mais cedo ou mais tarde. E uma outra coisa, pois não sei se é outra coisa ou é a mesma coisa, né? Essa questão das relações que a gente viu muito seguidamente com mestres e estão colocados no cenário mundial até da capoeira, né? Que fazem essas relações, que têm essas relações e elas transbordam a relação mestre-aluno para uma relação mais íntima e acabam pagando esse preço até como é que é? Mas judicialmente. Desculpa, mestre. Não, vai. Até aproveitando fazer um adendo que o pessoal veio me falar, né? Porque teve gente que encontraram sua cara metade, vamos dizer assim, na capoeira. Aí eu falo, não, Brucutu, você está neurotizando minha relação. Tô não. Não quer dizer que você pode encontrar a sua... A cara metade nunca é, né? Porque a gente tem que ser inteiro, né? Mas você pode encontrar a pessoa que você vai se envolver na capoeira, sim, pode ser sua aluna. Então, aquela relação que era vertical, ela vai se horizontalizar e vocês vão juntos, né, para a vida, né? Aí você está para a parte, não está na relação vertical. Mas se você está aqui na relação vertical e você se envolve com a transferência, aí você se envolve com a doença. Você vai se manter na verticalidade. A sua aluna, você vai se... Tem pessoas assim que não me interessam, né? Quem sejam, inclusive. Tem pessoas assim que vão manter isso daí porque não querem mulher para dar ordem, não querem mulher, querem mulher para obedecer o que ele quer. Então, ele quer mulher nessa relação aqui mesmo. Nessa relação ele vai se manter, então ele está se mantendo na doença. Ele não está pegando a relação e fazendo uma relação de casal, né? Ele perverteu a situação. Vai se manter aquela situação de né, existem mestres de 50 anos envolvidos com meninas de 17 anos, 18 anos. Né? Isso aí é claro que não é uma relação saudável que está ali, é uma relação vertical. Né? A relação que se fundou provavelmente nessa história transferencial. Mestre, uma outra coisa que o pessoal está pedindo aqui o senhor está com o seu livro, o mestre Pernalonga aí também, um abraço, mestre. Está com o seu livro aí, do Ego? Mestre Pernalonga. Mostrar para... E dizer também como conseguir o livro, mestre. Como é que faz para conseguir o livro? Rapaz, me liga que eu estou precisando vender. Eu te mando. É 61, bota aí, Flávio, por favor. Ao jabá, Flávio. 61992-851-58. Pode comprar essa versão, que vai sair já a segunda edição ampliada e revisada, e a edição em e-book a gente vai mandar também para quem tem essa edição aqui. Tá? Não se perde, não. Se tiver uma terceira revisão, edição, quarta, a gente vai mandando também. A gente quer que a informação passe. A gente tem a ideia mesmo, eu e o Mestre Quisito, que se a gente formar o capoeirista melhor, a gente faz uma capoeira melhor. A gente está fazendo por nós mesmos, nesse sentido. E uma outra coisa, mas nós sempre reclamamos que não tínhamos tempo, que não parávamos para poder, né? Não tenho tempo para ler um livro, não tem. Nós tivemos todo o tempo agora para aprender. Isso. Nós tivemos todo o tempo para poder nos capacitar, para poder refletir, né? O universo nos preparou para isso. E uma coisa, só uma reflexão, quando eu falei em cara metade, isso é por causa daquele conto, né? Que o homem tinha 4 pernas, virava um para cada lado, ia correndo em direção ao fogo dos deuses, e ele é cortado em 2 e fica, né, esperando a sua cara metade, porque Zeus, se não me engano, corta ele em 2 para ele não ter acesso ao fogo, né, do lado dos deuses. Eu acho que é por aí, mestre. Não sei se eu estou falando uma bobagem, né? Que o homem era virado, né? Ele tinha 4 pernas e era virado, e corria muito, estava querendo alcançar o fogo dos deuses. Aí Zeus, vendo que ele se aproximava, corta ele em 2, e por isso ele vai atrás da cara metade dele. Eu li algo sobre isso, não é a minha... Isso é um mito, né?
Aí já me disseram que, não adianta, que a gente não chega nunca aos deuses porque a gente se junta com outras pessoas que ficam brigando o tempo todo e com isso não consegue ascender aos deuses. Aí tem metáfora para tudo. Para tudo. Ó, o Mestre Moraes quero um livro desses. Pois não, Mestre Moraes, uma satisfação. Deixa eu ver aqui quem mais. Mandar, né? Não, inclusive a gente pode fazer o contato aqui, Mestre, eu faço pagamento, eu estou indo em fevereiro lá, né? O senhor me envia para cá e eu levo lá. Porque eu tenho um livro comigo que é do Mestre Esquisito também, eu posso levar e depois eu pego com o senhor, eu tenho certeza que é mais fácil aí. Ó, então, quero um livro desses, ó, Bruce Forsberg. Bruce Forsberg, não conheço. Conhece, Fly? Não conheço. Até se quiser se identificar para a gente poder saber quem é. A contratransferência não é... Peraí. A contratransferência não é boa para o mestre também, porque ele não pode assumir que é pai e começar a ver o aluno como filho. É difícil, mas ele deve procurar... Aí ele entrou aqui no... Outros comentários. Procurar ser sempre o mestre, né? Exatamente. Mas ele tem que compreender, basta ele compreender. Ele vai ser o mestre. Ele só precisa compreender o fenômeno e saber que naquela hora a criança está reatualizando a relação dela conflituosa com o pai dela naquela situação. Você tem que, sim, apontar, se for passar do excesso, tem que apontar para a criança, olha, eu sou papai, né? Mas você precisa compreender, enquanto formador de criança, formador de alunos, a gente tem que compreender essa dinâmica porque ela se dá o tempo todo, mais do que a gente possa imaginar, né? Inclusive nas relações nossas, para ver, se, por exemplo, qual é o seu primeiro modelo social que a gente tem? A família, né? Vê lá quando você saiu da sua família, hoje você estabeleceu suas relações, vê lá quem é seu pai na vida, quem é sua mãe na vida, quem é sua irmã, quem é seu irmão. Você vai ver que tem características que você acaba se relacionando iguais. Se essa pessoa falecer, se essa pessoa viajar, vê se não vai ter um troço igual, se você não vai colocar outro mais ou menos do mesmo perfil perto de você. Ou seja, a gente tem esses vínculos simbólicos, eles existem, né? Não precisa ficar neurótico, basta você compreender que eles existem. Oh, meu Deus, não, faz parte, né? A gente tem uma cultura de não compreender o que seja esse universo psicológico, né, que eu prefiro chamar de universo afetivo. A gente está sempre olhando para fora e veja que coisa surpreendente, cara, o tanto dinheiro que não é gasto para viajar para Platão, para viajar para tudo quanto é lugar. Cara. Por isso que Sócrates, para mim, foi um grande dos filósofos, que ele vai dizer o quê? Antigamente, a filosofia só queria saber as questões da natureza. Ele pega e vai dizer, isso não me interessa, eu quero saber o que acontece aqui dentro. Homem, conheça-te a ti mesmo. Isso é uma frase que ele tirou do oráculo de Delfos. No oráculo de Delfos, o pessoal ia lá querer saber, todo mundo tem a ideia que quer saber o futuro, quer saber os mistérios da vida, e no oráculo, o que você veio fazer aqui, filho? Você quer saber os mistérios da vida, os mistérios das estrelas? Como você quer saber isso? Se o maior mistério que tem e que está na sua mão para você conhecer, você não vê. É você. Homem, conheça-te a ti mesmo e você saberá de todos os mistérios do mundo. Isso tudo que diz no oráculo de Delfos, ele pega essa parte, homem, conheça-te a ti mesmo. Está errado o português, não. Está enfatizando. Está enfatizando para você olhar para dentro de si. E a gente tem essa cultura de não olhar para dentro de nós. Está sempre buscando lá fora. Então, uma dica até para quem tem isso daí, aquela pessoa, por exemplo, que mais te irrita que está lá fora, aquele que te irritou, que está lá fora, é o teu monstrinho que você não reconhece você. Como é que alguém lá fora pode me irritar? Meu Deus do céu, cara, é difícil. Você está me irritando alguma coisa, aquele cara é muito isso e aquilo. Quando falo de Pedro, mais sei de Paulo que de Pedro, não dizia a Bíblia. É bíblico até, cara. Mas é uma chance que a gente tem que ter humildade também do termo. A primeira tópica de Freud para ensinar como é que a gente pensa, antes dele usar o ego, o id, o superego, ele foi chamar essa historinha de subconsciente, consciente e inconsciente. Ora, se é inconsciente, eu não tenho consciência, deixa eu ver se eu não tenho fogo aqui, mas
Se eu riscasse um fósforo aqui, vocês, ou um isqueiro, vocês não veriam um isqueiro, mas vocês saberiam que eu teria riscado o isqueiro, pela luminosidade. Ou seja, você não vai ver o inconsciente, mas você, pelos sinais, você consegue enxergar ele. Um deles é a projeção. Aquilo que você projeta no outro que está te deixando indignado é você. Pode ter certeza. Pô, que legal. Ô, Fly, essa é daquelas que tem que ter segunda. Mas assim, ó, o mestre Brucutu, ele tem um canal também de entrevistas e coisas parecidas, de debates, de assuntos, que é muito interessante. Como é que ele acontece, mestre? Vamos fazer o seu jabá agora, conta um pouquinho como é que é o seu canal. Mas assim, ó, sem querer derrubar o seu canal, mas eu gostaria que o senhor viesse outra vez para a gente debater outros temas com relação a essa psicologia da roda de capoeira. Porque se o nosso programa tem uma razão de existir, é também para poder ensinar as pessoas a serem e se portarem na roda. Show. E até serem mestres na roda. O que para muitos faltou na sua formação, quem sabe nós, um programa com toda a humildade, e sem querer ser muito humilde, porque não precisamos também fazer esse exercício, mas quem sabe nós podemos levar essa produção até as pessoas para elas se transformarem. Isso é missão de vida minha, faço questão de estar presente numa coisa, em algo assim, sabe? E depende da busca que eu e minhas queridas a gente faz. Eu e minhas queridas a gente decidiu que esse ano e no ano que vem a gente vai ter 7 encontros. Então a gente fez o 5º até agora. Vamos fazer o 6º no dia 5 de dezembro e o 7º só com as mulheres, inclusive, para a gente compreender qual a demanda feminina que está na roda, dar voz para elas, né, delas compreenderem o que quer que seja ligado à antropologia, sociologia e psicologia, para a gente estar debatendo, né? Inclusive para a gente saber o que está pegando ali, por elas não terem se formando tanto, por elas terem invadido da nossa arte. E a gente, eu, mestre querido, a gente compreende que o elemento feminino é importante para ter a capoeira da forma como ela é. O elemento feminino é aquilo que dá a liga, sabe? Que estrutura. Você pode ver, por exemplo, quilombo é uma coisa que foi feita para não resistir, para não durar. Por que o quilombo na África dura 30 anos, 20 anos? Porque o quilombo dura enquanto está rolando a guerra. Quilombo é para você ir lá descansar, curar as feridas e voltar para a guerra. Né? O quilombo aconteceu no Brasil e existiu, por exemplo, o quilombo, esqueci até o nome dela, tem quilombo de Cotirene, eu acho que foi 300 anos, mas teve de 400 anos, teve. Por que o quilombo fica tanto tempo? O elemento feminino. O elemento feminino é importante na capoeira. Né? Basta ver na psicologia, por exemplo, de Jung. Psicologia de Jung, antes de começar a tocar no monstro, né? Ele vai primeiro fazer com que a mulher compreenda o lado masculino dela e que o homem compreenda o lado feminino, que na cultura a gente massacrou um pouco. Né? Você é homem, você não chora, você não vai isso, você não aquilo. Você é mulher, você não... Então, esses padrões não prestam a gente. Né? São tem coisas que é inerente ao gênero masculino e tem coisas que é inerente ao gênero feminino e a gente precisa um do outro nesse sentido, não por sermos metade, nós sermos inteiros e compreender que cada um tem a sua parcela nessa coisa social que é a nossa arte. Né? E a nossa arte perdeu um pouco das mulheres. Vamos tentar compreender, foi assédio sexual? O que foi? Né? Aí o espaço vai estar para elas. Agora, dia 5, a gente vai tocar em 3 temas. Né? Então, essa é a parte ligada à psicologia. Fora isso, eu e o mestre, a gente está resgatando, ou por curiosidade, a gente pega um por mês, de vez em quando 2 por mês, mestres que precisam de uma fala. Por exemplo, aqui o mestre Paulão, vocês citaram aí, ninguém tinha feito live com ele, né? A gente não pegou, mas ninguém conhece a história do mestre Paulão. Deixa a gente contar, vamos contar essa história? Ou seja, a gente está na pegada mais ou menos assim, não tem uma definição, né? Mas a gente, quando está a fim de buscar, agora é com mestre de medicina,
No caso, Mestre Medicina não é conhecido muito por aqui, e eu acho ele um dos fenômenos da arte, né? Ele é o cara que sempre, quando eu estou do lado dele, é bom demais, cara. E tem muita coisa para ensinar para a gente. Então, a gente tem uma coisa que não é esse trabalho que vocês fazem, que é fora de série e que vai deixar um livro aí, é a enciclopédia da capoeira, que vocês vão deixar aberta para todo mundo poder. Coisa de capoeirista, né? Todo mundo pode usar, venha. Produzimos em conjunto e todo mundo pode usar, né? E é o que eu tento fazer com a psicologia, né? Mas nesses 7 encontros só, que no ano que vem também vão ser outros 7 encontros também. Aí a gente não sabe como é que vai ser o projeto. Se vai ser se no final desse outro 7º encontro vai ser uma 3ª edição revisada e ampliada. Mas o projeto, nesse sentido, é continuar a tocar essas questões sensíveis ligadas às ciências humanas, e que a gente possa trazer uma luz a elas, de forma a formar o capoeirista, e com isso a gente tem uma capoeira melhor, nesse sentido. Perfeito. Eu compactuo com essa sua ideia. E eu queria, para nós encerrar, Mestre, a gente está com o tempo aí estourado já, mas o bate-papo é excelente, então a gente não... uma outra coisa que a gente acompanhou durante um tempo é alguns coletivos que são formados para... Como é que eu poderia dizer, para não ser muito explícito, mas são formados para proteção dos pares, né? Existe também coletivos que se formam como forma de proteção, né? Como é que se chama isso? Tem uma palavra para isso, agora está me faltando, né? Ajuda o mestre, Fly. Não, mas é uma palavra específica, que é quando um coletivo... Como é que é? Por exemplo, os taxistas se unem para proteger um taxista, tá? Um taxista que fez uma coisa errada. Corporativismo. Né? Pomba. Aí é para mim acabar. É exatamente isso, mestre. É exatamente isso. Existe também esse corporativismo dentro da roda de capoeira, dentro dos meios acadêmicos. Não vamos falar nada, foi esse mestre que fez, esse mestre tem uma relevância dentro do universo da capoeira, vamos meio acobertar essa situação, o que a gente pode fazer para ajeitar? E eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso, já encaminhando a sua fala. Obrigado, Cabeleira, também, o Cabeleira está aí conosco. Obrigado. Salve, obrigado. Cabeleira. O Cabeleira é um cara também aí que lançou um CD aí do Mestre Bimba, show de bola. Aí tá conosco. Brigadão, Cabeleira. E antes de passar para o senhor, eu gostaria que o Contramestre Fly fizesse, então, a sua fala final também, e a gente larga a bola para o senhor chutar gol e encerrar falando desse corporativismo aí. Mas antes, vamos passar a palavra para o Contramestre Fly, para suas considerações, e eu, de minha parte, já agradeço imensamente, com a possibilidade de nós fazermos um segundo encontro, quem sabe trazer outras pessoas para a gente fazer um debate aí, né, que eu vi algumas pessoas aqui interessadas no debate, quem sabe, para juntar aí umas cabeças pensantes e a gente propor alguma coisa. Fly, contigo. Primeiramente, programa na Identidade do Capoeira, com patrocinadores, Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, Casa Acervo de Capoeira César e Itapuã, e Capoeira Angola, Angoleiros do Interior, Contramestre Xandão e alunos. Mestre, lhe peço desculpa, mas hoje eu não estou aqui para ajudar o mestre Dunga, não. O papo de vocês está tão acirrado aqui. E é papo de mestre, eu vou ficar na minha, como sempre, aqui, quietinho. Vou ficar quietinho, vocês que se virem. Mas, como o mestre Dunga sabe que eu leio algumas coisinhas também, tem algumas coisinhas que eu gosto, outras que eu deixo mais de canto. Eu, pelo fato da administração e tudo mais, eu gosto muito das teorias de Maslow, né? E de tudo que ele traz ali em relação ao crescimento constante, conforme também, como é que eu vou dizer assim, o que o ser humano vai buscando, né, ao decorrer da vida. Então, por isso eu vou deixar a bola para o senhor aí com uma frase de Maslow que eu gosto muito e que no decorrer de todos os programas, eu sempre falei na simplicidade, da gente fazer capoeira com simplicidade,
de buscar o simples da roda, o simples do ritual, para que a gente se encontre todos os dias. Não se encontre, mas relembre todos os dias de que a gente não pode fugir da simplicidade na capoeira, né? Então tem uma frase dele que diz assim: o homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Então eu acho que isso é o que a gente deve levar para a vida. Joia, todo ser humano e a bola é cria, sua, mestre Brucutu. Todo mundo, ser humano tem condição de criar, desde que ele não seja podado com isso. Se ele for estimulado, melhor ainda. Mas criatividade é uma coisa inerente de todo ser humano. Basta você dar as condições e estimular, então melhor ainda. Compreender, inclusive, que esse processo passa por aquela ansiedade que você precisa, quero produzir tal coisa, quero... Então relaxa. Você bota mais ansiedade até na coisa, faz de tudo, vai buscar informação, depois vai deitar. Na hora quando você desligar um pouquinho, seja numa ida à praia, você vai criar a pessoa comum que não foi lá podada, né? Como você bem disse, né? É só você não podar que todo ser humano é criativo, tá? Não tem não, o outro é mais criativo só porque eu me lembro de Mestre Sapeba, quando eu era pequenininho, como é que ele cantava um bocado de verso horrível. Besta. Não parava, mas não parava. E olha o que ele faz, né? Que poeta que nós temos, né? Uma cantiga de Mestre de Sapeba. E é assim, se você falar qualquer coisa, ele faz desafio o tempo todo. Inclusive, quando ele veio numa roda aqui, né, do Mestre Cal, eu falei, desafia. Ele falou, que isso? Falei, confia em mim, rapaz, desafia. Manda o desafio. O Mestre Cal ia adorar, né? O Mestre Cal é um cara presente de roda, né? E na hora quando não parava, os dois não paravam. Ou seja, um cara que não se podou na sua criatividade. O amigo dele aqui nunca quis falar, para com isso, que já tive vontade, por exemplo, entendeu? E como ele evoluiu, ele acreditou nele, hoje ele é uma pessoa, por exemplo, que a criatividade está mais fácil nele, mas porque ele desenvolveu. Todos nós temos essa condição inerente. Agora, voltando para a questão, pelo passo do Dunga para o Ronaldinho Gaúcho, o caso da gente, o corporativismo... Mestre, só para dizer aqui, ó, o senhor vai ter que me enviar um livro, eu vou ter que lhe pagar o livro de algum jeito, por transferência ou outra coisa, porque o mestre Moraes disse assim, ó, mestre Dunga, não esqueça meu livro, ou não apareça em Salvador. Ele foi bem enfático assim nisso. Obrigado, mestre Moraes. Ele vai depositar. Fique à vontade, mestre, fique à vontade. Que é o que significa o quê? A gente... Olha, eu vou te falar que isso já aconteceu perto de mim, né? Eu não vou dar o nome aos bois, mas um mestre mais de uma geração maior, né? Vou falando, fulano é safado. Mestre, por que fulano é safado? Aí contou as histórias todas da pedofilia, do filho que não era, que ele botou para o filho dele assumir, que não sei o quê, um bocado de coisa nefasta assim. Aí, no primeiro momento você fica querendo proteger o mestre, né? Porque você quer proteger o mestre, você gosta do mestre, né? Teve uma afinidade, mas depois, com o tempo também, né? Você vê que esse negócio de proteger o mestre como se estivesse protegendo alguém nosso, ou enfim, você ser cúmplice de uma certa forma, né? Porque a gente está pensando no mestre na nossa arte, né? Vamos pensar um pouco na vítima, né? Pensa um pouco na vítima, pensar mesmo no sentido de qual o mal que se fez ali, né? Como é que é? Tenta fazer uma empatia com aquela vítima para você decidir abalizar melhor o seu pensamento frente a esse corporativismo. Ele tem que se quebrar. Também não é se quebrar de uma forma que foi feita agora de uma menina que 7 anos atrás fez, mas só tive coragem agora de fazer, mas aí fez publicamente. Não poderia fazer de uma forma de chamar o mestre desse mestre, né? E conversar de uma coisa assim, em vez de tacar no ventilador para todo mundo, para cheirar mal para todo lado, inclusive para a nossa arte também. Tem que ter o bom senso de todo meio aí. Eu compreendo que é difícil você externar uma situação dessa, porque você está naquela condição simbólica, tem vergonha, tem um bocado de coisa. A gente tem
com essas falas, inclusive, estimular aquela pessoa que foi vítima a verbalizar isso, tomar suas atitudes, que seja perante a lei, né? Não seja no Facebook, que não seja Instagram, não é em rede social o lugar para isso. Se você quer pegar pesado, pegue no direito, vá numa defensoria pública e vá buscar seus direitos. Isso é o pesado, né? E fale com o mestre dele, com os pares que teve. Não se acovarde, porque você está ajudando outras pessoas a sofrerem o mesmo. Tenha coragem para poder passar esse ponto. E aqueles, como eu, já tiveram esse comportamento corporativista, que tem a sensibilidade de olhar para a vítima também, tá? De compreender que ela também tem o seu direito, né? E ela precisa ser resguardada, inclusive, ela é a ponta mais fraca, inclusive, né? Nesse sentido, mestre. Então, a sua despedida. Agora a sua despedida. Obrigado, contramestre Fly. Satisfação estar aqui com vocês. Satisfação também, viu, mestre Dunga? Para mim é uma grande honra estar com o seu Barça e com os enciclopédias aí, viu? Gratidão. Não, e a gente diz aqui também, mestre, que não é só a Barça, porque a Barça é uma coisa já mais técnica, mais bonita. Nós somos também, em algumas noites, a novela do capoeirista. Porque nós temos o horário da novela das 8, e aí o pessoal, né, em vez de assistir a novela, assiste esse bate-papo dos capoeiristas. Então nós somos a novela do capoeirista também, né? E na terça-feira, mais um capítulo dessa novela. Com quem, contramestre Fly? Quem é o capítulo de terça-feira? Agora tu me pegou, até fechei a agenda. Pô, não, disse que já ia acabar. Berimbau de ouro, berimbau de ouro. Berimbau de ouro, isso aí. Aí na outra quinta, que é contramestre Asa Delta e o Cego, né? É, isso mesmo. Então é isso, gente. Novamente, mestre Brucutu, agradeço imensamente a sua presença. Com certeza a gente vai fazer um contato aí, né? A gente vai até dia 15 de dezembro, a nossa agenda já está lotada até o 15 de dezembro, mas a gente para em 15 de dezembro e retorna em janeiro, lá por dia 15 de janeiro, aí com o programa. O programa de hoje, que número é, contramestre Fly? 158? Exatamente. Número bom. É o nosso 158º programa, né? Então a gente está aí na batalha. Todos eles estão aonde, contramestre Fly? Aonde estão os programas? No canal do YouTube com o nome de Camugerê Cultural. E o que tem que fazer para assistir? Se inscrever lá. Falta só um. Para assistir é só entrar lá e assistir gratuitamente, mestre Dunga. Mas para quem quiser nos ajudar, se inscreve no canal. Falta um para mim. Só falta um, né? Para os 1000, né, inscritos. É isso aí. Massa, até que enfim. É verdade. Então... Depois de 8 meses, até que enfim. Exatamente, 8 meses, a enciclopédia, 1000 inscritos. Mas o capoeira vai, do mesmo jeito, o capoeira vai buscar. A gente sabe onde pode buscar, pelo menos tem isso. Verdade. Então é isso, gente. Muito obrigado por hoje. Terça-feira estamos de volta. Estamos de volta. Mestre Brucutu, muito obrigado. Contramestre Fly, boa noite. Boa noite a todos. Até. Até.